Glória a Deus pela vida do bispo. Eu falava com ele aqui que nós conhecemos ele através da pastora Michele e do Ramon, que estiveram lá no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, na igreja do apóstolo Joel, grande homem de Deus. E é um presente para nós, igreja, estarmos aqui com a presença do bispo, que tem tantos lugares que ele tem andado, não só no Brasil, mas também e fora do país. Mas é uma honra para nós como igreja poder recebê-lo aqui nesse dia, nessa data tão especial que é a comemoração do aniversário da nossa igreja. Vamos orar, levanta as suas mãos em direção ao bispo, vamos orar pela vida dele. Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de como igreja poder receber a visita do teu filho aqui. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para ministrar a tua igreja, e o Senhor vai usá-lo de uma forma poderosa e sobrenatural. Pai, nós oramos para que o Senhor venha abençoar a sua família que está lá em Goiânia, que o Senhor possa também abençoar a viagem de volta do teu filho. Pai, que o Senhor possa, Deus, continuar derramando da tua graça e do teu fluir sobre ele, e cada dia mais, Pai, a prosperidade do Senhor seja plena na vida do teu filho, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor por isso. A casa é sua. Aleluia, graça e paz a todos. Que igreja linda, que ambiente profético, cheio da glória de Deus. E eu estou muito feliz de estar com vocês, muito feliz de ver aquilo que Deus está fazendo aqui, muito feliz de estar em uma igreja tão saudável como essa. E eu já estou aqui muito inspirado e muito abençoado por vocês. Tem sido para mim essa noite também um tempo de renovo espiritual. Eu fui renovado ali, recebi muito de Deus em cada ministração aqui. Eu creio muito naquilo que Deus tem para liberar sobre a sua vida, aquilo que Deus tem para manifestar sobre nós. Como foi dito aqui, eu sou pastor lá em Goiânia, de uma preciosa igreja como essa. Hoje nós somos pouco mais de 5.000 membros na igreja local, mas também eu tenho a missão de pastorear pastores. Então nós estamos em um momento tão precioso de multiplicação de campos, aberturas de igrejas, e visto o zelo de Deus. Estar em um lugar como esse, estar aqui hoje na Valley Church, me faz ver, me faz contemplar que esta igreja será um instrumento tão afinado por Deus, para o maior impacto que esta cidade já viu, e para o mover de Deus que não ficará somente aqui, mas que vai se alastrar em Minas Gerais, todo o Brasil e as nações, para a glória de Deus. Eu creio muito nisso. Em João no capítulo 20, nos versículos 21 e 22, Jesus Cristo, ele sopra sobre os seus discípulos. Ele diz: como o Pai me enviou, agora também eu envio vocês. Então Cristo enviou os seus discípulos na mesma provisão espiritual que o Pai havia o enviado. A verdade é que você não faz ideia de como Deus ele quer usar você, e daquilo que Deus ele quer manifestar sobre a sua vida. Em Atos capítulo 10, versículo 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Todos os milagres, todos os sinais, todas as curas que você vê nos evangelhos que Cristo realizou, ele realizou sem usar atributos que pertencem somente a Deus. O que ele fez como um homem. Ele não usou a onipotência, não usou a onipresença e não usou a onisciência. É por isso que em João capítulo 14, no versículo 12 diz: se você crê, você fará obras maiores do que estas. E Cristo disse: porque eu vou para o meu Pai. Então nós podemos ter as mesmas experiências de Jesus, experiências de ver cegos enxergando, surdos ouvindo, mudos falando, paralíticos andando, mortos ressuscitando, de ver maravilhas em nossa frente. Paulo disse que a nossa linguagem e pregação
não pode consistir em palavras de persuasão, mas sim na demonstração do Espírito e do poder de Deus. E que seja uma noite que haja aqui também a demonstração do poder de Deus, a demonstração dessa tão poderosa, tão preciosa manifestação do Espírito Santo. Tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Então é Ele quem faz, é Ele quem forma, é Ele quem estabelece, é Ele quem está aqui movendo de maneira tão preciosa nesta igreja. O Espírito Santo não é uma coisa, não é uma força, não é uma energia, Ele é uma pessoa, e a pessoa mais importante deste lugar, a pessoa mais importante das nossas vidas. Ele é a necessidade para todas as nossas necessidades. Quero ler com você esse texto bíblico, 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 1. 1 Coríntios, no capítulo de número 12, no versículo de número 1. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu tenho alguns livros escritos e eu trouxe aqui hoje 2 livros muito especiais. Esse aqui se chama Por que Deus Ele Quer Lhe Curar. Eu falo sobre chaves para curas divinas, princípios para a manifestação do milagre. Eu falo como você deve orar pelos enfermos, ministrar sobre os doentes. Eu falo sobre a cura pela cruz. É fundamental que você possa absorver isso. Eu acredito que esse ministério, a igreja local, a igreja família, a igreja que você faz parte, precisa exercer com muita ousadia, com muita coragem. E esse material vai com certeza edificar e abençoar muito, muito a sua vida. Esse aqui é um devocional de 21 dias impactados por um avivamento. Então o desafio é ler um capítulo por dia durante 21 dias. E aqui também tem instruções do jejum. Primeira semana, jejum do café da manhã. Segunda semana, jejum do almoço. Terceira semana, primeira refeição após as 18 horas. Aqui eu falo de gente que vai impactar você. Aqui eu falo de John Lake, aqui eu falo de Charles Finney, eu falo de Moody, aqui eu falo de John Wesley, aqui eu falo de Billy Graham, gente que vai inspirar a sua vida e com certeza teu coração vai pegar fogo lendo aqui este livro, vai te abençoar muito. Um livro é R$30, os 2, R$50. É muito barato. Então passe lá, adquira o material. Bispo, não tenho dinheiro hoje. Pode pegar o livro, pega a conta bancária lá, pega o Pix, paga depois. Mas pega, leia, medite, aplique na sua vida. Isso vai mudar a sua vida, com certeza. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, diz assim o texto sagrado: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Só até aí. Feche os teus olhos, um instante só. Espírito Santo, fale conosco. Nós queremos muito ouvir a sua voz, queremos muito receber do Senhor nessa noite. Espírito Santo, flua com liberdade, como o Senhor sempre faz nesta igreja. Fale com cada um dos teus filhos e venha ministrando, Senhor, em cada coração. Espírito Santo, o Senhor é o agente do avivamento. E nós cremos nesse revestimento de poder, neste empoderamento do Espírito Santo. A sua palavra, Senhor, é nossa bússola, é o nosso mapa. Sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A sua palavra é o nosso alimento. Sua palavra é nosso martelo, nosso escudo, nossa espada. A sua palavra era e a sua palavra é verdadeira. A Bíblia não apenas contém a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. E nós cremos na palavra do Senhor. Declaramos Rologos alitesen, Kai alitesistim. A palavra de Deus era e a palavra de Deus é. Então fale conosco pela sua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. O texto que eu li, Paulo diz: não sejam ignorantes acerca dos dons espirituais.
A gente sabe que a Bíblia Sagrada jamais vai incentivar a ignorância. Pelo contrário, a Bíblia ela vai te incentivar pela busca do conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6, diz: não pereces porque falta o conhecimento. João capítulo 8, versículo 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz: e cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a Bíblia sempre vai te incentivar pela busca do conhecimento e você andar na contramão da ignorância. Agora, o que Paulo ele quer falar sobre não ser ignorante aqui? Não é uma ignorância da existência ou não existência dos dons espirituais. A ignorância aqui é sobre o funcionamento correto dos dons espirituais. Porque a Bíblia vai nos ensinar como a gente fluir, como a gente se mover corretamente nos dons do Espírito. Eu quero, antes de orar pelas curas, antes de ministrar milagres aqui hoje, falar um pouco sobre isso. Porque eu creio que nessa noite também, dons espirituais serão distribuídos aqui, serão presenteados para a igreja. Existe uma preciosa manifestação do Espírito Santo sobre nós. Então veja esta parceria que existe entre o Espírito Santo e você, entre o Espírito Santo e a gente. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9 diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então o Espírito Santo, ele nos inspira em nosso próprio conhecimento. Por exemplo, se movendo em dons como de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos, a gente pode falar de assuntos que nós não conhecemos, mas sempre usaremos a linguagem que nós conhecemos. É por isso que quando você está no Espírito, você não perde o controle, porque o Espírito Santo, ele te inspira em seu próprio conhecimento. É uma parceria, é uma o quê? Parceria entre você e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não faz tudo sozinho. A nossa responsabilidade aqui hoje é interagir com o Espírito Santo. Então você vai nessa noite interagir com o Espírito. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14 diz: não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado para você com a imposição das mãos do presbitério. Então o dom não depende só do Espírito para funcionar, também depende de nós. Também depende de mim, também depende de você. Todos se lembram, 1 Samuel capítulo 3, quando o Senhor fala para Samuel: Samuel, cadê você? Ele fala: quem é que está falando? Ele vai até Eli e fala: Eli, você me chamou? Não, eu não te chamei. Mais uma vez: Samuel, cadê você? Quero falar com você. Mas quem é que está me chamando? Quem é que está falando comigo? É você, Eli? Não, não sou eu. Mais uma vez: Samuel, Samuel. Ele disse: mas quem pode ser? Eli, é você. Ele fala: calma aí, há muito tempo não fala comigo, mas isso é o Senhor. Se Ele falar com você, diga: eis-me aqui, e peça para Ele falar para você aquilo que Ele quer falar, e obedeça a voz dEle para a sua vida, a direção que Ele tem para você. Interagir com o Espírito. Exemplo: eu sou muito bem casado, então imagina essa cena. Imagina eu acordar cedo e não dar bom dia para minha esposa. Imagina eu sair de casa e não despedir da minha esposa. Imagina eu passar a manhã inteira no escritório e não mandar nenhuma mensagem para minha esposa. Imagina eu almoçar fora de casa e nem sequer me preocupar em ligar para ela e perguntar se ela já almoçou, se ela está bem, se ela quer que eu faça algo para ela. Imagina eu passar a tarde inteira fora de casa e não mandar para ela nenhuma mensagem: I love you, beautiful forever, nada. Imagine eu chegar em casa no final do dia, entrar na sala, sentar ali no sofá, ligar a TV, meu mundo de Bob, ficar tocando de canal. Imagina nesse mesmo dia eu ir sentar à mesa com ela para a gente jantar e a gente não ter tempo de qualidade, não ter olho no olho. Imagina nesse mesmo dia eu ir para a cama, virar para ela à noite e falar: e aí, amor, vai rolar alguma coisa hoje? Você sabe muito bem que não vai rolar absolutamente nada. E me desculpa a expressão, porque pode parecer um pouco forte, não é minha intenção, não sou pastor da igreja, mas ela pode falar para mim assim: você acha que eu sou o quê? Você acha que eu sou uma amante?
ela pode ir além. Você acha que eu sou uma prostituta? Você acha que eu sou o quê? E é muito sério, porque nós tratamos o Espírito Santo assim. Muitos esquecem dele o dia inteiro. Eu vou além. Muitos esquecem dele a semana toda. Mas em um culto público, comunitário da igreja, que nós estamos inseridos, que nós fazemos parte, a gente fala: Espírito Santo, a gente quer sentir você, a gente quer se relacionar com você, a gente quer ter prazer com você. Qual que é o sentimento do Espírito Santo? Por exemplo, a minha geração, a nossa geração, é a geração McDonald's, é uma geração Burger King, é uma geração fast food. E eu não consigo comer essas coisas. Eu não consigo. Se eu entrar num lugar desse, isso embrulha o meu estômago. Não dá para comer aquilo. É uma coisa sem graça, sem sabor. Você espera, poxa, 1 minuto e fica pronto o negócio. Não tem sabor nenhum. Agora, eu amo pit dog da praça. Bacon, presunto. Aqui tem muito isso, não tem? Bacon, presunto, hambúrguer, filé. Aquilo é uma delícia, mas demora muito. Demora muito tempo, mas vale muito a pena. Exemplo, pipoca de micro-ondas. Eu não consigo comer aquele negócio. Não consigo, lá em casa a gente não come. Mas a minha filha, Manuela, minha filha tem 5 anos, ela já sabia: papai, quer pipoca? Vamos, filha. A gente tem um pipoqueiro. A gente vai lá e a gente fica mexendo no pipoqueiro. Demora, mas é uma delícia. É muito bom. Conhecem Cup Noodles, né? Conhecem Cup Noodles? Acho que foi o capeta que inventou aquele negócio. De tão ruim que aquilo é. Você coloca água quente lá dentro, espera 1 minuto e fica pronto aquilo, mas não tem sabor nenhum. Não sei vocês, lá em casa a gente faz a nossa massa do macarrão. Demora, mas aquela massa fresca é outra coisa. É uma delícia. Demora muito tempo, mas é muito saboroso. A minha geração é essa geração. A geração fast food, pipoca de micro-ondas. É a geração Cup Noodles. É uma geração que não ora. É uma geração que não jejuma. É uma geração que não lê Bíblia. Mas é uma geração que quer viver a manifestação do Espírito Santo. Eu acredito muito que o Espírito de Deus quer nos levar a um novo nível, que não seja como um candelabro escondido, ou como uma candeia debaixo da cama, ou sal sem sabor, ou apenas a pompa diante dos homens, mas que não a glória diante de Deus. Que a gente não viva esse faz de conta da religião, mas que você possa realmente hoje não apenas ser aquecido pelo fogo, mas que haja um incêndio incontrolável de Deus na sua vida. Que a gente não venha apenas hoje aqui, sabe, molhar as mãos, mas que a gente possa afogar neste oceano. Existe uma liberação do Espírito Santo sobre você, e um mover de Deus para vir sobre a sua vida. O texto diz, a responsabilidade de se mover no Espírito. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31 diz: porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Agora, existe uma importância muito grande. Importância do discipulado, importância da mentoria, importância do acompanhamento, importância de você estar em um GV. A gente chama lá de GI, olha só que coisa maravilhosa. A importância de vocês estarem inseridos em um lugar onde você viverá, aonde você será acompanhado, aonde haverá essa vida na vida. Veja a importância disso. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Imagina, irmãos, uma igreja inteira como essa, se movendo no sobrenatural. Imagine o que vai acontecer nesta cidade. Imaginem aquilo que Deus vai fazer. Eu vou dizer uma coisa, e eu digo isso aqui pelo Espírito Santo. Na vinda para cá, eu conversava com o Ricardo sobre a igreja. A gente falava, cadê o Ricardo? Você está aqui? Sobre a igreja. E ele compartilhou comigo algumas coisas que Deus tem feito, de como essa obra tem crescido. Quando eu entrei aqui, irmãos, eu fiquei impactado com a estrutura, com o local.
Eu sei que vai dar o start agora do colégio, a parte educacional. Eu vi as salas. Eu sou pastor local, então eu amo essas coisas. Eu olhei e falei, meu Deus, que lugar lindo. Quando eu estava ali, eu falei para o Ricardo, Ricardo, isso aqui, para ficar muito tempo, porque o prédio é bom demais. Foi ou não foi, Ricardo? Chegando aqui, o prédio é bom demais, a estrutura é maravilhosa. Dá para fazer muitos cultos no domingo. Isso aqui, meu Deus, é incrível. Quando eu pisei o pé aqui em cima, o Espírito Santo me disse algo que eu vou falar. Talvez não faça nenhum sentido o que eu vou dizer. Talvez não faça nenhum sentido, zero sentido. Mas eu estou vendo outro local. Eu estou vendo uma grande construção. Eu estou vendo um grande complexo. Eu estou vendo algo que vai impactar, que vai agitar, não somente toda uma região, mas gente do Brasil inteiro vai vir aqui. E vão dizer o que está acontecendo naquele lugar. O Espírito Santo, ele me impulsiona a dizer isso. Não faltará nada. Não faltará recursos. Não faltará provisão. Não faltará milagres. Não faltará nada. A gente não frequenta a igreja, né? A gente frequenta restaurante, aeroporto, shopping, loja. Igreja, a gente pertence. É corpo, é estar inserido na família, é crescer como família espiritual. Há uma temporada tão sobrenatural sobre vocês. E se preparem para esse tempo em nome de Jesus Cristo. Então, eu entendo que a gente só aprende a se mover fazendo isso. A gente só aprende a tocar tão bem assim, praticando. Prática. A gente só aprende a cantar cantando. Pregar, a gente só aprende a pregar pregando. E se mover no sobrenatural também está completamente ligado a você ter prática. A gente cresce nos dons. Nós crescemos no sobrenatural. Nós crescemos no Espírito. Agora, o que eu tenho observado é que muita gente pode ter a revelação certa, mas com a aplicação errada. Eu estava um domingo na igreja, não tem muito tempo isso, e veio uma irmã em mim no culto de domingo. A gente tem alguns cultos no domingo, e ela falou assim: bispo, eu quero compartilhar uma palavra com a igreja. Posso? É uma visão que eu tive da parte de Deus. Eu falei: irmã, antes conta para mim, compartilha comigo. Aí ela: não, bispo, mas é para a igreja, eu tenho que contar para a igreja. Eu falei: mas antes, conta para o anjo da igreja, eu quero te ouvir, eu quero escutar você. Não, bispo, mas é para a igreja. Eu falei: mas antes você conta para mim, por favor, vai. Tá bom, eu vou contar, bispo. Aí ela: eu tive uma visão, eu vi muitas flores. E eu estava vendo muitas flores, eu vi a mão de Deus, bispo, arrancando uma flor no meio do jardim. Eu preciso contar isso, porque isso fala de alguém na igreja. Eu falei: irmã, você não vai contar isso para a igreja. Aí ela: mas como assim não vou contar? Eu falei: irmã, eu acho que isso aí é morte, não é? Ela disse: é isso mesmo, você entendeu o que é? Eu falei: irmã, tu conta isso no culto, e o povo nem é ansioso. Todo mundo vai ficar dizendo: será seu, Senhor? Revelação certa, aplicação errada. Eu estava recentemente pregando em Salvador, Batista da Orla, e antes de mim tinha um pastor americano, muito usado por Deus, também no sobrenatural. Ele ministrou antes de mim. Uma conferência também profética. Esse pastor, ele desceu, ele foi até uma irmã, e Deus usa muito ele em palavras de conhecimento. Realmente, ele é muito usado por Deus nessa área. O Espírito Santo flui de maneira assim muito genuína através dele. E ele falou assim para uma irmã, falou assim: olha, Deus está quebrando maldições na sua vida. Você tentou abortar o seu filho, você rejeitou o seu filho. Não é verdade? Ela: é verdade. A igreja foi tomada pelo alvoroço. Você não queria saber do seu filho, você tentou abortá-lo várias vezes.
você o rejeitou, mas Deus está quebrando coisas na sua vida. Irmãos, e todo mundo gritava, chorava, essa mulher também. Eu estava sentado no lateral, falei, meu Deus do céu, revelação certa. A aplicação foi errada. Passou uma semana, o pastor me liga, fala assim, bispo, me ajuda por favor. Eu falei, o que aconteceu, meu irmão? Aí ele, é o seguinte, criei um problema na igreja. Eu falei, qual? Lembra daquela palavra para aquele irmão? Que aquele irmão entregou, aquele pastor entregou para aquela mulher que estava no culto, que falava sobre o filho e tal, e começou a explicar. Eu falei, claro que eu lembro. Então, o filho estava no culto também. O filho estava perto dela, saiu de casa, não quer saber da mãe. A gente criou um monstro na igreja. Nós não sabemos nem como resolver esse problema agora. Revelação certa, aplicação errada. Eu gosto muito da ideia da gente simplificar o sobrenatural, desmistificar as coisas, porque todo o processo tem que ser simples, mas o resultado sim é algo exponencial, extraordinário e algo grandioso. Eu estava em Brasília ministrando, eu fazia uma campanha, eu fiz de 7 semanas na central de Brasília, e aí eu estava indo para Goiânia toda quarta-feira. Eu não sei se foi a penúltima ou última semana, eu parei numa conveniência, voltando para Goiânia. Entrei na conveniência, sentei, estava lá lanchando. E tinha uma senhora sentada perto de mim, à minha direita, a alguns metros de mim. Eu estava ali lanchando, eu senti uma vontade muito grande de comprar um outro lanche e levar para essa mulher. Alguém já sentiu algo parecido com isso? Aquilo foi crescendo dentro de mim. Compra um lanche e leva para ela, compra um lanche e leva para ela. Então tá, eu fui lá, comprei outro lanche, fui até ela, coloquei na mesa dela, eu sentei com ela, eu fui lanchando. Ela não tocou no lanche, só começou a chorar. Eu entendi, ela não queria lanchar. Ela não parava de chorar. Eu terminei de lanchar, eu falei assim, eu posso te dar um abraço? Aquela senhora virou para mim e falou, tudo que eu preciso desse abraço. Eu falei, tudo bem, então me dá um abraço. Aí ela me abraçou, quando ela me abraçou, ela começou a gritar. Ela urrava na lanchonete. Eu falei, o que está acontecendo? Tudo bem? O que aconteceu com você? Aí ela disse o seguinte, eu perdi meu filho há poucas semanas atrás, e você é a cara do meu filho. Eu estava aqui sentada, e eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor me ouve, eu queria dar um último abraço do meu filho. Quando você veio aqui, sentou perto de mim, eu entendi que Deus me ouve, que Deus me atende, que Deus, Ele intervém na minha vida, e que eu não estou sozinha. Deus não falou comigo, vai até ela e diga para ela que ela perdeu o filho. Deus não falou isso. Eu apenas tive uma vontade de comprar um lanche e levar para ela. Muitas vezes para mim as palavras de conhecimento vêm como flash na minha cabeça. Outras vezes um sentimento. Outras vezes uma percepção. E é assim que eu concesso. É assim que funciona, é assim que se manifesta o sobrenatural. Agora veja, existem momentos também que são muito intencionais, muito específicos do Espírito Santo para a minha vida. Eu estava no gabinete, entrou o irmão lá, falou, pastor, ora por mim, roubaram minha caminhonete. Eu falei, oro, vem cá. Ele sentou, eu comecei a orar com ele. E eu fiz uma oração xoxa. Eu sei que não tem oração xoxa, mas eu fiz uma oração xoxa. Eu falei, Deus, traz paz para o coração dele, traz calma que ele precisa. Foi oração para ele se conformar. Terminou a oração, eu falei, irmão, não me pergunte como eu sei onde está a sua caminhonete. Ele falou, o quê? Eu falei, não me pergunte como eu sei, eu só sei que eu sei o que eu não sabia. Ele disse, hã? Eu falei, é isso aí. Está no Pará. Ele, como que é? Eu falei, está no Pará, está em Marabá, rua tal, eu estou vendo uma árvore, estou vendo uma casa, está debaixo da árvore. Ele, como que você sabe? Eu falei, eu já disse para você, eu não sei como eu sei, só sei que eu sei aquilo que eu não sabia, mas agora eu estou sabendo. Aí ele, como que é? Eu falei, é isso, eu já entreguei para você. Aí ele, e se não estiver lá? Eu falei, aí não está, irmão. Aí não está. Aí eu não sei como vai ser. Resumindo, não sei quem teve mais fé, ele ou eu. Só sei que ele foi. Chegou lá, estava no lugarzinho que Deus havia falado para ele. Agora veja a importância disso. A importância de você se mover, não apontando o dedo para alguém dizendo, eis que eu te digo, não, mas gerando uma suspeita. Eu acho, eu penso, faz sentido.
Se a gente gerar na igreja uma suspeita profética para se mover no sobrenatural, toda a igreja vai se mover no sobrenatural e todos vão crescer no sobrenatural. Como é importante isso! Como é fundamental se mover no Espírito. A gente tem que entender isso. Paulo fala sobre os ídolos mudos, o Deus que fala. Paulo fala que existe um contraste dos falsos deuses que não falavam e o Deus que sempre fala. Nós servimos a um Deus que fala. Deus fala principalmente pela sua palavra, mas Deus também fala de forma personalizada. Isso é especial. Eu estava no centro de Goiânia, desci a escadaria dos Correios, veio uma vidente em mim e falou: meu jovem, eu posso ler sua mão? Eu falei: pode. Eu virei para ela, falei: eu posso ler a sua depois? Ela olhou assim, falou: você lê? Eu falei: também leio. Ela não deu muita fé, assim, não deu muita bola para mim. Abri minha mão, falei: fala. E ela começou a falar. Ela só falou coisa boa, e eu acho que ela fala a mesma coisa para todo mundo. Existe ali um script dela. Lutero dizia que até o diabo é o diabo de Deus. Eu falei: vai, fala, vamos. Terminou de falar, eu falei: agora é minha vez. Ela disse: quê? Eu falei: agora é minha vez. Abra as mãos. Ela fez assim, eu falei: as duas. Ela: como assim? Eu falei: é meu jeito. Cada um tem seu jeito, as duas. Eu falei: fecha os olhos. Ela: como assim fechar olhos? Eu falei: fecha os olhos. Eu não mexi no seu jeito, você não mexe no meu. Fecha. Ela fechou os olhos. Irmão, coloquei a mão sobre ela, comecei a orar. Vocês sabem disso, é uma igreja profética. Quando Deus quer falar com alguém, Deus fala, Ele fala tudo. Deus fala tudo. Irmão, essa mulher chorava e gritava. Ela falou assim: o que é isso? Como você sabe de tudo isso? Eu falei: isso aqui é o Espírito Santo de Deus, quem está falando com você. Agora escuta. E ela: e o que eu faço? Eu falei: entrega a sua vida a Jesus genuinamente. Resumindo, hoje ela é líder de um grupo de impacto da igreja que eu sou pastor. Porque existe um propósito nos dons espirituais. Então, dons na Bíblia, eles proclamam o senhorio de Cristo, exaltam o Senhor, expandem o reino de Deus. Os dons acontecem para esse propósito, para esse fim, tem essa finalidade. Dons são para o serviço e não para a nossa promoção. Não destaque para você, dão destaque para o Senhor Jesus Cristo. Eu estava lá em Rondônia, pregando na Metodista Central de Rondônia, que é o campus principal, né? O principal episcopado da Rondônia, e são amigos meus há muitos anos. E eu estava lá ministrando, e aí veio uma irmã em mim, e essa irmã veio com uma fotografia. Ela chegou em mim e falou: está aqui, faz uma oração aqui por favor, bispo. Eu falei: faço, vem cá. Quando eu peguei a foto para orar, eu já estava naquele ânimo de orar. O Espírito Santo fala comigo: não ora, já morreu. Eu falei: irmã, eu sinto muito, eu não oro por quem já morreu. Pega. Ela ajoelha no chão e fala: eu queria te envergonhar, mas agora eu sei que você é um homem de Deus. Dons têm um propósito. Os dons têm uma finalidade. Eu estava com o pastor Flavinho lá em casa de Belo Horizonte, que assumiu agora a Lagoinha, e a gente estava lá em casa, e eu falei com o pastor Flavinho: pastor Flavinho, existe um propósito dos dons espirituais, porque existe um fim proveitoso para os dons. Os dons espirituais sempre visam um fim proveitoso. O propósito não é o diagnóstico, o propósito é a cura. Eu estava em Belo Horizonte ministrando conferências de curas. Eu vou fazer aqui hoje, eu faço em todos os cultos, oração da fé, clamor pelos milagres. Eu vou ministrar sobre você daqui a pouco. Eu estava nesse culto, ministrando lá em BH. Veio uma irmã até o altar, foi uma das primeiras a chegarem no altar, chegou pertinho assim do altar, e eu tive uma palavra de Deus para ela. Eu falei: irmã, eu te vejo grávida, eu te vejo gestante, eu vejo um bebê no seu colo. Irmãos, eu falei isso, foi um peteco na igreja. O povo gritava, o povo chorava, o povo pulava, o povo glorificava. Eu falei: o que está acontecendo aqui? Porque se eu falar uma palavra dessa aqui hoje para alguém, para uma irmã, depende da irmã, é claro, o povo nem vai dar glória a Deus, porque é comum isso, é comum. Mas eu entreguei uma palavra para essa irmã e foi um alvoroço. Eu falei: o que está acontecendo nessa igreja? Que tumulto é esse que aconteceu aqui por uma palavra tão simples? Terminou o culto,
Entrei no carro, estava indo para o hotel. Eu falei assim: pastor, não entendi nada, o que aconteceu? Que tumulto foi aquele? Que mover foi aquele? Que negócio é esse? Aí ele falou para mim assim: deixa eu contar uma coisa, bispo, você é um homem de Deus. Eu falei: amém. Eu tenho 29 anos hoje, mas eu prego desde os 7. Então são 22 anos pregando. Aí ele: eu te conheço há muitos anos, eu te conheço há 15 anos pregando, tudo que você fala acontece, você tem crédito profético, você é isso, você é aquilo. E eu comecei a ficar com dúvida de mim mesmo. Eu falei: calma aí. Ele começou a empoderar demais. Eu falei: mas não entendi ainda, o que foi aquilo? Por aquela palavra, que alvoroço foi aquele na igreja? Me explica melhor. Aí ele: aquela irmã da nossa igreja, membro da igreja, sempre sonhou em ter um filho. Eu falei: amém. Mas ela retirou o útero há poucos meses atrás. Eu falei: pastor, tu sabe que homem de Deus também erra, né? Ele falou: não, você não errou. Eu falei: pastor, desculpa, eu não estou conseguindo acreditar assim. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, dizia que fé não é ausência de dúvida, fé é a presença da crença. A gente pode ter dúvida, a gente tem questionamentos, eu também tenho questionamentos, mas fé, o que significa a fé, né? O que significa confiança? O que significa convicção? O que é isso? E aí eu fui embora e eu liguei: eu quero orar com você hoje, amém? Quero ministrar sobre a sua vida, vamos orar juntos, amém? A senhora é o que dele? A mãe dele? Pegue minha mão aqui, minha irmã. Olha para mim. Deus é um Deus que muda histórias, é um Deus que transforma circunstâncias, é um Deus que tem prazer em manifestar milagres sobre nós. É um Deus tão generoso, é um abençoador incansável. Eu vou dividir essa palavra de conhecimento. Primeiro eu te vejo dentro de um escritório. Eu vejo um advogado com pastas. Eu te vejo eufórica. Eu vejo a senhora com seu filho tão entusiasmada, tão feliz, porque uma grande provisão está chegando para vocês. Algo inesperado. Eu vejo caixas, eu vejo uma mudança, eu vejo um presente chegando para vocês. Um Deus que ama nos abençoar e que realiza milagres tão especiais na gente. Eu vou orar com você hoje, amém? Fica aqui pertinho já. Ele vai ser o primeiro que eu vou orar. Saí de BH, estou encerrando agora, vou começar a ministrar. Aí eu liguei para Camila, que trabalha comigo. Falei: Camila, eu nunca mais volto nessa igreja. Como assim? O que aconteceu, pastor? Eu falei: tá doida, vou lá. A mãe me coloca na parede, eu falo: cadê? Isso não é profeta? Eu falei: não volto mais lá. Deus me livre. Passou mais ou menos um ano e pouco. Voltei na mesma igreja. Camila não lembrava, nem eu. Cheguei e falei: meu Deus, é a igreja. Mas entrei, foi uma bênção. Eu confesso hoje, eu preguei a palavra inteira procurando a irmã. E aí eu ministrei curas, milagres. Foi lindo o que Deus fez, foi precioso o que Deus realizou. Sentei, veio uma paz no meu coração. Falei: graças a Deus, a irmã não está no culto. De repente o pastor, ele pega o microfone e aí ele fala assim: bispo, não acabou ainda não. Falei: acabou, já era aqui, já foi. Falou: tem uma irmã que tem algo para falar para você. Mas quando ele disse, eu fiquei gelado por dentro. Eu falei: não é possível um negócio desse, não tem lógica isso. E aí naquela hora sobe a irmã. Ela não sobe sozinha, ela vem com um bebê no colo. Agora escuta, ela dá um grito
E ela fala: bispo, olha a profecia aqui. Aí ela diz: você lembra de mim? Eu dei um pulo, irmãos. Falei: claro que lembro, mulher, tem profeta na terra, aleluia. Eu fui até ela, de verdade, eu fui marchando. Eu falei: tu ainda duvidou, mulher? Teve dúvida no seu coração, por acaso? Eu fui nesse nível de convicção. A gente tem um trabalho lá em Goiânia que é realizado só com médicos. Então a gente tem um culto feito para médicos. Então reúne lá, sei lá, 150, 200 médicos. A maioria deles eram ateus. Foram em cultos como esse aqui de hoje, em momentos de ativação, de sinais, de milagres, de prodígios, que eles foram ativados. E grande parte da minha equipe de ministros de curas, desenvolvidos na área de medicina. Dr. Ayrton Sazak, dos maiores médicos do Brasil, né? Um cara que foi assim, professor na USP e tal, tudo. Meu discípulo, ele falou: bispo, um dia tudo mudou na minha vida. Eu vi uma ministração sua sobre a cruz de Cristo, a cura pela cruz. Eu estava em uma cirurgia, coloquei minhas mãos. Bispo, onde tinha morte, houve vida. Não tem nada difícil para Deus, nada que Ele não possa fazer. Então, curas acontecem pela graça. Primeira coisa, a gente não merece nada. Vocês entendem isso? Eu não mereço, você não merece, ninguém merece. Tudo é a graça de Deus. Tudo aquilo que Deus realiza é pela sua multiforme graça, é pela sua maravilhosa graça. Graça que nos alcança, graça que se revela sobre nós, graça que se manifesta sobre a sua vida, graça do Senhor. É precioso compreender isso. Como Deus realiza, como Deus manifesta, como Deus cura, como milagres acontecem. E milagres transcendem o universo, exaltam o Senhor, expandem o reino de Deus. E Deus é especialista em fazer milagres acontecerem. Então não dá para a gente ficar explicando milagre. Milagre a gente vive mesmo. Milagre. Milagre. E Deus tem prazer em fazer milagres. Deus tem prazer em manifestar sobre nós os seus milagres. E Ele está aqui. Isso aqui não é um jargão, não é um clichê. Ele está aqui. Ele está se movendo em nosso meio. E está manifestando milagres sobre nós aqui nessa noite. Trazendo curas sobrenaturais. Mudando a sua história. Transformando a sua vida. E fazendo nova todas as coisas. Milagres. Um Deus de milagres. A senhora acredita nisso? Abra as mãos assim. Vou fazer uma pergunta para a senhora. A senhora congrega aqui, tem vindo na igreja, já vi algumas vezes. Como que está isso? Sua segunda vez. Foi muito bem recebida aqui, com certeza, porque meu sentimento aqui foi o mesmo também. Eu tenho uma palavra de Deus para a senhora. Talvez a gente pode pensar que são apenas as pessoas em nossa volta, mas o próprio Espírito Santo que nos conduz. O convencimento é o Espírito Santo quem faz. Hoje, o Espírito Santo me impulsiona para dizer para a senhora que existe bálsamo e existe mel para se derramar sobre a sua vida. Bálsamo que sara, mel que adoça. A imagem que eu tive era de você com remédios controlados em cima de uma mesa. A imagem que eu tive era de tanta dor, pressão, insônia, depressão, opressão contra a sua vida, que te sufocava, que te deixava sem ar. O Espírito Santo me manda dizer que existe agora uma intervenção divina para acontecer. Uma ação tão sobrenatural de Deus para a sua vida, hoje, aqui e agora. O Espírito Santo me impulsiona para falar isso, que nessa noite existe um precioso milagre de restauração, de restituição. Tudo o que o diabo roubou de você,
Deus vai te entregar neste tempo, pelo menos 7 vezes maior. É uma linda ação de Deus, que te surpreenderá. E sabe onde esta igreja vai te ver? Naquele altar testemunhando a bondade, a graça e a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Escute uma coisa: milagres acontecem sempre através de uma intervenção. Deus interveio, Deus intervém, Deus sempre intervirá em nossa história. Deus é um Deus de intervenções, um Deus que é de intervenções. Ele ama fazer isso na nossa vida. Você é muito nova, né? 21. Quando eu olho para você, eu vejo sacerdócio. Quando eu olho para você, eu vejo um tão precioso ministério. Eu vou dividir essa palavra de conhecimento. Eu não sei se faz sentido o que eu vou dizer. Primeiro, eu te vejo com malas. Eu te vejo indo para os Estados Unidos. E eu vejo uma temporada de Deus para a sua vida. Você não vai crescer. Além de ter crescimento, você terá velocidade. Nesses próximos meses que virão, Deus te dará velocidade ministerial. Eu olho para você, eu vejo manto, eu vejo chamada, eu vejo unção. Eu não sei quais são os seus planos e projetos para o futuro, mas eu vou dizer algo que o Espírito Santo me impulsiona a dizer para você. Você é do altar. Existe em você cheiro de ovelha. Existe ministério na sua vida. E Deus hoje coloca um trampolim que vai te fazer saltar para o melhor tempo da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Milagres acontecem através da fé. Tudo que veremos aqui hoje é a fé que honra Deus e o Deus que honra a nossa fé. Fé. Rick Warren diz que o medo vê o que o homem vê. Agora a fé vê aquilo que Deus vê e age baseada nisso. Bill Johnson fala que a fé vê. Ela traz o reino de Deus para o foco. E todos os recursos do Pai estão acessíveis a nós por meio da fé. Através da fé. A fé é um estilo de vida. Andamos por fé e não por vista. Então, ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, você não temerá mal algum, porque o Senhor, Ele está com você. Fé é uma forma de viver. O justo, diz a Bíblia, viverá por fé. Isso é fé. A fé é uma forma de você adorar. Nós adoramos por meio da fé, e Deus é recompensador daqueles que o buscam. Fé sobrenatural. Uma fé no Filho de Deus. Existe já veio aqui antes? Primeira vez? Você é muito bem-vinda, viu? O Espírito Santo, Ele me impulsiona para dizer isso para você. Primeira coisa, existe uma ação sobrenatural de Deus sobre a Nara, que é a sua filha mais velha, que você compartilhou comigo aqui agora. São 3. Existe uma ação do Senhor. O Espírito Santo me conduz a liberar essa palavra. Todo espírito de morte na sua casa, todo espírito de morte na sua família, agora vai partir em retirada em o nome de Jesus. Existe um mover de Deus tão forte, poderoso para a sua vida. Um mover de Deus tão forte, poderoso para a sua família. E um mover de Deus que começa hoje na sua filha primogênita.
uma ação de Deus sobre ela, que vai alcançar toda a sua família. Uma bênção específica de Deus que hoje está se manifestando. Tem um pastor, chamava Otmani. Ele dizia que o poder, ele vem pela pressão. Quanto mais pressão, mais poder se manifesta. A gente escolhe, ou a gente é uma chaleira que vai desperdiçar a pressão, ou a gente é panela de pressão. Quanto mais pressão concentrada, mais poder se manifesta. Sabe o que eu vejo na sua vida? Pressão que vai se converter em poder neste tempo. Você tem congregado na igreja, tem participado há algum tempo? Há quanto tempo mais ou menos? É aqui mesmo na cidade, no Rio de Janeiro. Você está aqui de passagem? Então você está num período aqui de organização, é isso? Pegue minha mão. Fique em pé. É de onde lá no Rio? Itaboraí. Eu conheço lá. O Espírito Santo, ele diz para a senhora: prepare-se para a grande manifestação do poder de Deus que virá sobre você. Prepare-se para aquilo que Deus fará através da sua vida. Prepare-se para ver um mover tão inexplicável sobre a sua história. Prepare-se para isso. Hoje essa não é minha mão, essa é a mão de Deus. E o poder de Deus hoje, de maneira tão singular, específica, vem sobre o seu ministério e te sopra para um novo e poderoso tempo. Quando eu olho para você, eu vejo uma vírgula e a continuação de uma grande história. E tudo aquilo que você viveu até hoje no ministério será uma gota daquilo que ainda está por vir. Hoje Deus renova o seu ministério aqui. Ele diz: você não vai retroceder, não vai recuar, não vai parar, mas vai avançar de forma tão sobrenatural para a glória de Deus Pai. Espírito Santo, eu vejo nitidamente um tempo tão grandioso sobre a sua vida e o mover de Deus novo que está vindo sobre você, em nome de Jesus Cristo. Levante as mãos aos céus todos. Eu quero que você diga bem alto: Senhor. Não, diga mais alto: Senhor, eu creio na sua palavra. Diga forte: Senhor, eu creio que a sua palavra é o princípio para a minha cura, para o meu milagre. Diga: eu creio nessa temporada que virá sobre a minha vida para a glória do seu nome. Diga amém. Eu quero fazer aqui 2 convites no altar, 2 apelos. Quero orar, ministrar as curas agora, mas 2 apelos. Primeiro apelo é para aqueles que estão frios na fé, para aqueles que estão afastados do Evangelho. Primeiro apelo é para aqueles que já foram firmes, já foram constantes e hoje estão inconstantes na fé. Primeiro apelo é para aqueles que reconhecem que os caminhos que você talvez tenha andado são caminhos da perdição, caminhos da morte, mas você quer o caminho para a vida eterna. Primeiro apelo é para quem hoje quer entregar sua vida a Cristo, ou voltar para Cristo. Se você quer receber esta oração específica agora, eu preciso orar por você. Antes das ministrações, antes da liberação de dons espirituais, antes das curas, eu creio que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele acredita. Cristo não é apenas um profeta, nem um espírito de luz, mas é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se você quer isso, se você precisa voltar para Jesus, esfriou,
se afastou, mas quer voltar. Já foi firme, não está mais firme. Já foi constante, está inconstante. Hoje você quer voltar, você quer se entregar. Essa oração agora é por você. Eu vou esperar aqui agora, na frente, a primeira pessoa que quer dizer: Jesus, eu estou aqui, muda a minha vida, transforma a minha história. Eu quero voltar para a sua presença, eu quero que o Senhor transforme em mim tudo aquilo que necessita ser transformado. Eu vou te esperar aqui, a primeira pessoa que tem coragem para receber esta oração. Vem aqui. Primeira Timóteo capítulo 1, versículo 15 diz que esta palavra, pode ficar até de frente para mim mesmo, pode ficar de costas para a igreja. Esta palavra, ela é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo veio para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal deles. Bispo, eu preciso voltar para Jesus. Eu preciso entregar minha vida de forma genuína a Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui, quero orar com você. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 12, Paulo fala que, por cuja causa padeço isso, mas não me envergonho, porque eu sei o que tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, até aquele grande dia. Então Paulo diz, não importa as tribulações de hoje, nesse tempo presente, nada se compara com a glória que ainda está por vir, com aquilo que Deus vai fazer, com aquilo que Deus vai manifestar. Pede para olhar para mim. Você sabe o que eu estou dizendo? Sabe o que é um milagre? Você. Sua vida é um milagre. Eu vi o acidente no trânsito. Eu vi o corpo no chão. E eu vi o favor de Deus que te protege como escudo. Eu olho para você e eu vejo a proteção de Deus sobre a sua vida. Deus hoje marca a sua vida, marca seu ministério. Ele te renova hoje aqui. E você não tem ideia do que Ele fará através da sua vida a partir de hoje. Aleluia. Eu vou esperar as últimas duas pessoas aqui. Aonde estão as últimas duas pessoas? Cadê vocês? As últimas duas pessoas. Negam para cá suas mãos, igreja, todos. Pai, a sua palavra nos ensina, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A sua palavra, Pai, que nos ensina em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Obrigado, Senhor, pela manifestação da sua misericórdia sobre os teus filhos. Cobre eles com teu sangue, o sangue de Cristo que abre o caminho para a presença de Deus, sangue de Cristo que é puro, que é inocente, que justifica, que faz redenção, que aproxima de Deus, garante vitória, sangue de Jesus que está sobre nós. Obrigado pelos teus filhos, Senhor.
porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, e essa é a nossa oração. Esse é um novo tempo, é um tempo de mudanças, é um tempo de transformação, é um tempo de grandes milagres, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Deixa eu dizer algo. Lucas 15:10 diz que agora existe alegria diante dos anjos de Deus. Outras palavras, agora existe festa no céu. E se o céu está em festa, a Valley Church também está em festa essa noite. Vamos lá, dê um brado de júbilo essa noite. Diga aleluia! Aleluia! Deus seja louvado. Deus abençoe vocês. Cara, pega minha mão aqui. Riqueza não traz prosperidade, mas a prosperidade, ela traz a riqueza. Eu vejo como um imã, bênção sendo atraída sobre você. Isso é um dom da parte de Deus. Você não tem ideia de como Deus vai te prosperar neste tempo. Eu te vejo como uma coluna nesta obra, como uma grande coluna do reino de Deus na terra, e como um grande investidor de muitos projetos aqui. Prepare-se, porque hoje existe um desatar sobre a sua vida, um destravar tão inexplicável sobre a sua história. Eu sou também bivocacional, sou pastor, sou empresário, e eu creio numa unção que é transferida. Prepare-se para aquilo que Deus manifestará sobre você nesse tempo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Digam aleluia. Diga eu creio. Se coloque em pé, por favor. Existem 9 dons do Espírito que Paulo fala que são dons manifestacionais: palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. É um grupo, dons de revelação. Palavra de conhecimento, um fragmento do conhecimento divino de Deus. Da sabedoria, revelação seguida de conselho. Discernimento de espíritos é aquilo que te faz ver o mundo espiritual. Exemplo, visão de anjos e demônios é a manifestação desse dom, discernimento de espíritos. Eu ministrava ontem à noite, uma menina começou a gritar e falar que atrás de mim tinha um anjo muito grande, que brilhava muito. É a manifestação desse dom. Não tem o dom de visão na Bíblia. Visão é uma característica do dom de discernimento de espíritos. Dons de poder, dons de curar, dom da fé, operação de maravilhas, dons de curar, curas sobrenaturais de doenças, dom da fé, que te faz receber o milagre, te coloca numa vitrine para que Deus seja honrado por meio de você. Operação de maravilhas, aquilo que não é cura, transformação da água em vinho, multiplicação de pães e peixes, ressuscitar mortos, tudo isso é a manifestação desse dom. Operação de maravilhas, ultrapassa a racionalidade, um útero, por exemplo, que não existia. Operação de maravilhas. E aí tem dons vocais, variedade de línguas, que aqui a gente pode falar da linguagem da oração, da variedade de línguas em si e dos sinais incrédulos. Você fala, você flui e gera edificação para você. A gente não sente para falar, não tem que descer um anjo para você falar. Você fala para você sentir. Está aí. O Espírito fala por meio de você aquilo que você jamais seria capaz de falar para Deus. O dom de profecia é o mais importante dos vocais. E interpretação das línguas, o nome já diz, não é tradução, é interpretação das línguas. Não dá assim para você gravar e mandar para o seu pastor: pastor, traduz aí. Não tem como aquela coisa, decanto nébia. O que quer dizer decanto nébia? Nada.
Xerecanta quer dizer o quê? Também nada. Não é aquela coisa assim, decanto nébia, Deus é. Decanto nébia, Deus é. Não, não é assim. Alguém pode falar durante 1 hora, decanto nébia, e vir um intérprete trazendo uma mensagem de Deus para a igreja, porque há a inspiração na vida do intérprete. 9 dons que são manifestacionais. Nós já estamos aqui nesse ambiente profético, vamos ministrar, mas em 5 minutos. 5 minutos. O Espírito Santo, ele me impulsiona a fazer isso. Haverá um sinal de Deus para você aqui agora, de dons espirituais que serão liberados sobre a sua vida. Alguns aqui vão sentir arrepios, outros aqui um formigamento no corpo, alguns aqui a mão vai esquentar, como se fosse uma brasa mesmo, aproximando das suas mãos. Alguns poderão uma parte do corpo anestesiada pelo Espírito, isso pode acontecer também. O coração pode acelerar muito. Você pode sentir como se fosse uma mão tocando em você, nos seus ombros, sua cabeça. Podem ter várias ações do Espírito, sinais distintos do Espírito, mas que será uma característica, será uma revelação, uma manifestação de dons espirituais e de uma transferência agora liberada sobre a sua vida. Você crê nisso? Não, você realmente crê nisso? Então eu desafio você para isso. Rainha Mary da Inglaterra falou assim: eu não tenho medo do exército escocês, pode vir contra mim, mas eu tenho muito medo da oração de John Knox. John Knox orava assim: Deus, me dê Escócia, senão eu morro. A oração que te move também move a mão de Deus. Pressão. Charles Finney entrava numa cidade, e ao entrar na cidade, a cidade inteira era tomada pela glória de Deus. Mover do Espírito. Evan Roberts era um jovem, começou a orar, a clamar a Deus, houve um mover tão forte, o país de Gales foi transformado. John Wesley começou a orar, Inglaterra nunca mais foi a mesma, a Europa nunca mais foi a mesma. Mover do Espírito Santo. Faculdades como Harvard, por exemplo, foram fundadas assim. Jovens cheios do Espírito Santo, apaixonados pelo Espírito Santo, tomados pela glória de Deus, gerando uma reforma cultural, uma reforma social. Eu creio muito nisso. Eu vou orar assim com você aqui agora, por esse mover do Espírito Santo sobre a sua vida. Abra as mãos. Eu te convido agora a aumentar a sua voz em oração. Eu te convido agora a aumentar o volume da sua voz neste clamor. Eu te convido agora a abrir a sua boca e a orar de forma intencional o Espírito Santo. Vamos. Você precisa desejar os dons espirituais. Então deseje os dons espirituais. Como diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Então vamos lá, deseje agora os dons espirituais. Deseje os dons espirituais. Vamos, você precisa agora buscar os dons espirituais. Aumente a sua voz e busque os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31 diz: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Vamos, ore por isso. E além de você desejar e buscar, você tem que orar. Diz a Bíblia: ore de forma específica, pedindo dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13 diz: aquele que fala em língua desconhecida, também ore para que você possa interpretar. Vamos, aumente a sua voz em oração. Vamos, aumente a sua voz em oração. Deseje os dons, busque os dons e ore de forma específica agora. Peça ao Senhor dons de curar, o dom da fé, operação de maravilhas. Vamos, peça ao Senhor a palavra de conhecimento, de sabedoria, discernimento de espíritos. Peça ao Senhor variedade de línguas, interpretação das línguas, o dom de profecia. Vamos, haverá aqui uma transferência de unção, um compartilhar, uma liberação do Espírito Santo sobre você. Vamos, aumente a sua voz em oração. Aumente a sua voz em oração.
Joel capítulo 2, versículo 28 diz: há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Vamos, aumente a sua voz em oração. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: recebereis o poder do Espírito, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vamos lá, jogue lenha, seja um graveto seco agora. Vamos, Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: enchei-vos do Espírito, enchei-vos continuamente do Espírito. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1 diz: cumprindo-se Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um som veemente e impetuoso, encheu a casa onde estavam sentados, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vamos, aumente a sua voz em oração. Existe um fogo de Deus que está se alastrando aqui. Deus é fogo, o trono de Deus é fogo. Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo. Deus selou a aliança com Abraão por meio do fogo, falou com Moisés por meio do fogo. O fogo do altar não se apaga, arde de forma contínua. Existe fogo de Deus aqui no Pentecostes. Eram línguas repartidas como que de fogo. Existe sobre nós a manifestação do fogo de Deus. Vamos, aumente a sua voz, clame ao Senhor. Existe uma ação do Espírito Santo sobre nós. Espírito Santo, meu melhor amigo Espírito Santo, eu te faço um pedido atrevido aqui agora. Aonde tiver um coração quebrantado, aonde tiver sensibilidade à sua voz, aonde tiver sede e fome pela sua presença, aonde tiver alguém selado pelo Espírito, marcado pelo Senhor, aonde tiver alguém que tem uma chamada ministerial, uma vocação, que é vocacionado, que existe um chamamento de Deus, eu te peço, Espírito Santo, agora, que seja liberado sobre ele, sobre ela. É meu pedido ao Espírito Santo, de forma diferente agora, que haja um sinal claro da liberação de dons espirituais agora. Meu amigo Espírito Santo, libera sobre eles agora os dons do Espírito, os dons do Espírito, revestimento de poder, revestimento de autoridade. Espírito Santo, pega ele. Espírito Santo, pega ela. Espírito Santo, enche ele. Espírito Santo, enche ela. Espírito Santo, empodera ele. Espírito Santo, empodera ela. Existe um tempo novo chegando, uma liberação nova sobre esta igreja. O que está por vir é inexplicável. Aleluia. Linguagem da oração. Se alguém flui em outras línguas, se alguém flui na linguagem sobrenatural do Espírito, existe um ambiente apropriado para isso. Abra a sua boca e deixe fluir novas línguas de você. Vamos, deixe fluir novas línguas. Vamos, deixe fluir. Vamos, existe um ambiente apropriado para isso. Abra a sua boca, deixe fluir novas línguas. Não sinta para falar, fale para sentir. Vamos, apenas abra a sua boca, deixe fluir. Vamos, deixe fluir novas línguas. Deixe fluir novas línguas. Receba agora novas línguas do Espírito. Vamos, abra a sua boca, aumente a sua voz. Aumente a sua voz, deixe fluir novas línguas. Que haja um renovo espiritual agora sobre você. Vamos, aumente a sua voz. Aleluia. Espírito Santo, libere sobre a sua igreja agora o dom de variedade de línguas, o dom para fluir novas línguas.
a linguagem sobrenatural do Espírito, a linguagem da oração, o sinal aos incrédulos, línguas, mais interpretação, a profecia. Vamos, Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, meu melhor amigo Espírito Santo. O Senhor é o dono desta igreja, é o dono deste lugar. Vamos, Espírito Santo, com liberdade flua, com liberdade se manifeste. A tua igreja abre o coração, está escancarando as portas, dizendo: Espírito Santo venha, Espírito Santo se mova, Espírito Santo flua. Eu acredito muito que em uma igreja como essa não há resistência para aquilo que eu vou dizer agora. Eu não sou de falar isso aqui em nenhum lugar, é muito específico quando existe algo parecido. Eu estou vendo nitidamente 8 vasos. 8 vasos. Eu estou vendo nitidamente um anjo do Senhor derramando azeite sobre esses 8 vasos. Eu estou vendo azeite transbordando. Eu estou vendo óleo transbordando. O que Deus fez na minha vida, no meu ministério, será apenas 1% do que Deus fará na sua vida, no seu ministério. Eu estou vendo um mover do Espírito tão forte. Isso aqui não é um jargão, isso aqui não é um clichê, eu não falo isso. O Espírito me impulsiona, Ele me conduz a dizer. Existem 8 pessoas aqui agora, que existe um mover do Espírito sobre você, uma liberação do Espírito agora sobre a sua vida. Não é que você nunca mais será o mesmo, que a sua história nunca mais será a mesma. É além. Existe um sopro, é a rua, é o vento de Deus. Deus vai soprar você, vai soprar a sua chamada. Existem nações que estão clamando por isso. Eu vejo prodígios, sinais e maravilhas. Então existe 8 pessoas, que são 8 vasos. E a visão para mim é muito nítida, é muito clara. Recebendo um óleo novo, uma unção nova, uma confirmação. Eu quero ser muito atrevido, Espírito Santo, para fazer esse pedido. Todos aqui estão sendo empoderados, recebendo de Deus, mas de forma específica. Espírito Santo, que essas 8 pessoas tenham um sinal tão claro, tão nítido, como nunca tiveram na sua vida até aqui. Eles não serão mais o mesmo, mas existe um mover de Deus para que a história, a chamada, a vocação possa mudar e impactar todos em volta. Meu amigo Espírito Santo, empodere os 8, trazendo sinais evidentes da manifestação do Teu Espírito Santo. Enche ele, enche ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Empodere ele, Espírito Santo. Empodere ela, Espírito Santo. Manifesta sobre ele, Espírito Santo. Manifesta sobre ela, Espírito Santo. Receba agora. Receba agora. Receba agora. Mais unção, mais poder, mais autoridade, mais de Deus.
derramo do meu espírito, eu, Senhor, te encho do meu azeite, eu, Senhor, que falo contigo, eu, Senhor, te tomo pela mão, eu, Senhor, te dou todas as direções, eu, Senhor, te chamo, eu, Senhor, te ordeno, eu, Senhor, te coloco de pé no prumo do meu mover, da minha vontade. Eu, Senhor teu Deus, eu, Senhor teu Deus, eu derramo o meu bálsamo, eu derramo do meu espírito, eu tenho mais, 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 eu tenho mais. Levante as mãos aos céus. Se alguém estava dormindo espiritualmente, será agora despertado. Se alguém estava morto espiritualmente, agora vai ressuscitar. Porque o Senhor está dizendo para a igreja: eu tenho mais. Eu tenho mais. Se Ele tem mais, receba mais. Vamos, se Ele tem mais, receba mais. Mais unção, mais graça, mais poder, mais autoridade, mais do Espírito, mais. Rebanaria suco norivasso torobanarabas. Aleluia. Aleluia. Digam aleluia. Digam aleluia. Digam aleluia. 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 Eu quero ministrar sobre a sua vida aqui. Todos que têm alguma enfermidade no corpo, sai do seu lugar, vem até o altar. Todos que têm alguma enfermidade no corpo, todos que necessitam de uma cura agora sobrenatural, venha no altar. Todos que necessitam de uma cura sobrenatural, vem aqui. Decando yaraba pasuri va noi candorobo no yaraba pasuro bonoro babase. Decando yaraba pasuri va candaraba shoto dorobo no yabanara basuras.
O Espírito Santo, Ele está me impulsionando a liberar uma palavra de conhecimento sobre você. Eu sei da séria igreja que você faz parte. O pastor Carlito Paz me apresentou para o pastor Paulo, tem pouco tempo inclusive. Eu sei do homem de Deus que ele é, do pastor que você tem, do lugar sério que você faz parte. E o que eu vou dizer aqui está completamente ligado a você e sua família. Existe uma ação tão nova de Deus, presentes tão preciosos de Deus. Deus está liberando algo novo sobre a sua casa e algo novo sobre o seu ministério. Talvez não faz sentido, mas eu acho que faz. Eu tenho uma percepção espiritual no meu espírito de uma temporada nova sobre a sua vida ministerial. A forma como Deus flui através de você na adoração é extraordinário. A forma que Deus te usa, que Deus usa vocês, é incrível, é sobrenatural, é tão prazeroso. E Deus nesse tempo fará duas coisas na sua vida. Primeira coisa, Deus estará soprando vocês para um novo tempo, uma nova temporada. Eu te vejo escrevendo canções que as nações vão cantar. Eu vejo o Espírito fluindo com novas canções, que essas canções ficarão, ao passar das décadas, ficarão, permanecerão nos louvores congregacionais das igrejas. Existe uma temporada de Deus tão forte a nível do ministério de louvor, mas nesse tempo Deus está te levando a um tempo de ativação em curas, milagres, sinais e prodígios. Eu te vejo pregando com tanta unção de Deus, com tanta graça de Deus, e milagres tão grandes acontecendo por meio de você. O que eu vou dizer talvez não faz sentido, mas uma temporada está vindo de pastoreio. Eu te vejo pastoreando, eu vejo uma igreja local crescendo, eu vejo um avanço tão precioso e um tempo tão forte sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a chamada que está sobre vocês, sobre o tempo de Deus para vocês. Eu te vejo dentro de um cartório, e por isso que eu perguntei sobre filhos, e eu te via com uma escritura entrando em uma grande casa, muitos quartos, e eu te vi assustado vendo uma porta muito grande, um pé direito muito alto, você dizendo: meu Deus, isso supera todas as minhas expectativas. Eu vejo um novo presente e uma linda provisão de Deus se manifestando sobre a sua casa, sobre a sua vida. O tempo que está vindo, você vai descansar seu coração nessa verdade. Isso que você já descansa, mas nessa verdade, que o que virá será exagerado. A provisão que está vindo é exagerada, a abundância que está vindo é inexplicável. Vai ser um tempo de fazer como Daniel mesmo: eu não vou me assentar, não quero, porque será um tempo de muitas oportunidades e propostas, mas é um tempo que Deus está te alinhando a uma nova temporada da sua vida. Prepare-se para o mover tão sobrenatural que está vindo, e como Deus vai te honrar com o novo, em nome de Jesus Cristo. Abra as mãos assim todos.
enfermidade tem você? Qual enfermidade tem você? Incomoda muito, dói muito aí? Movimentos assim, dói? Independente do movimento, dói. Vem cá, por favor. Abra as mãos assim. Em Lucas capítulo 1, no versículo 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Não existe nada difícil, não existe nada complicado. Eu digo em o nome de Jesus, todas as dores, toda enfermidade, todo mal, saia! Em o nome de Jesus, seja curado para a glória de Deus. Pegue minha mão. Poder e virtude sai deste toque. E o mal que estava sobre você não tem poder para voltar sobre a sua vida mais. Seja livre. Em o nome de Jesus. Vou dizer uma coisa. Não sei se você vai entender o que eu estou falando. Mas antes dessa oração, de você subir aqui, você já estava curado. Era aqui? O que incomodava? Qualquer coisa incomodava? Levanta assim agora. Faz qualquer coisa. Não tá, não, nada. Certeza? Certeza. Nada. Nada. Mesmo? Nada. Quem te curou? Jesus. Amém. Sua cura. Amém. Olha, ficou surdo. Todos que ficaram surdos. Bispo, perdi minha audição. Pode ser de um lado todo ou perdeu completamente. Mas eu quero um milagre. Alguém da sua família está aqui para te representar aí, para te ajudar. Aqui, uma pessoa. Tudo. De um lado. Qual lado? Seu lado esquerdo. Há muito tempo já? Tem muito tempo. Perdeu tudo. Você quer ser curado? Vem aqui, por favor. Vem cá. Então perdeu 100% daqui. Façam assim. Essa não é minha mão. Esta agora é a mão de Deus. E o poder de Deus se manifesta por meio deste toque. Certa vez Jesus colocou os dedos nos ouvidos de um surdo. E ele disse: Efatá, ouvido, se abra. Eu uso o nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo. Declaro a palavra de Deus, Marcos capítulo 16, versículo 17, que estes sinais seguirão aos que crerem, e nós cremos. Surdez, espírito surdo, em o nome de Jesus, saia!
ouvidos se abram, seja curado, em o nome de, em o nome de, em o nome de Jesus. Olha para lá. Está bem tampado? Bem tampado? Bem tampado? Em o nome de Jesus. Abra bem os olhos. Olha para cima. Está bem tampado aqui? Bem tampado? Bem tampado? Jesus ama curar. E Ele é a nossa cura. Jesus ama restaurar. E Ele é a nossa restauração. Você já foi curado. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Abre os olhos. Eu vou começar a falar aqui. Vou começar a falar. Seu ouvido vai se abrir. Tudo que você não podia fazer, a partir de agora, você poderá fazer. Você crê? Assim. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Diga amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Continua aqui tampado. Diga amém. Aleluia. Qual o seu nome? Diga Jesus. Obrigado. Obrigado. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga mais forte amém. 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 Aleluia. Diga aleluia. 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 Olha para o céu. Olha para lá. Quero que você escute o barulho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pegue minha mão. O mal que estava sobre você não pode mais voltar sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Quem te curou? Quem? Jesus. Aplauda mais forte a Jesus porque Ele é bom. Mãos abertas.
Existe alguém aqui que sofre de fibromialgia? Bispo, as dores são tão insuportáveis no meu corpo. Artrite, artrose, osteoporose, fibromialgia. As dores não passam no corpo inteiro. Tem alguém assim? Aqui, ali. Quem mais? Quem mais? Não passam. Também. Quem mais? Ali, aqui. Senhora também. Dores aonde? Em você. Dói muito. Não passa. Vem cá. Alguém diga Jesus. Não, diga mais alto. Jesus, o Senhor é a nossa cura. Marcos capítulo 9, versículo 23 diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E nós cremos. Eu creio. Nós acreditamos. No nome poderoso de Jesus. Eu digo enfermidades, dores nos ossos, nas juntas, todo o mal, saia! Em o nome de Jesus. No nome poderoso de Jesus, eu digo: seja curada, completamente curada. Pegue minha mão. Poder e virtude sai deste toque. E o mal que estava sobre você não pode mais prevalecer contra a sua vida. Está pronta? Relaxa o corpo. Diferente para mim. Relaxa bem. Respira fundo. Qualquer coisa, sem ter medo, qualquer coisa, o que mais iria gerar dor, incômodo, o que mais ia te incomodar, faz agora, sem medo. Qualquer coisa, abruptamente. Então faz assim, vamos. Faz, você não podia nem pensar em fazer, qualquer coisa. Levante. Estava doendo muito? Não podia? Não, Não podia mexer? não, meus dedos tudo dói, eu não tenho. E agora? Não tá doendo mais. Nada? Não, Nada? nada. Mesmo? Mesmo. Quem te curou? Jesus. Jesus te curou. Amém? Faz assim. Eu quero fazer esta oração por todos. Um dia eu quero voltar aqui para ficar uns 2 dias ministrando curas divinas, porque aí a gente prepara toda a equipe de ministros que vão ministrar comigo nos 2 dias. A gente faz treinamentos durante o dia, à noite, orar pela cidade, ministrar pelas pessoas. Mas agora eu quero fazer um clamor específico por você. Semana passada, lá em Balneário Camboriú, faz assim. Tinha um rapaz cego de nascença, que ele foi completamente curado. Eu não coloquei as mãos sobre ele. Durante essa oração ele começou a gritar e dizer: eu estou vendo, eu estou vendo, eu posso ver. A família inteira estava lá com ele, e a família inteira espírita, todos se converteram a Jesus Cristo naquele dia. A gente pode pensar que às vezes é a mão do pastor. Alguém pode pensar que é apenas a minha mão aqui agora ministrando, ou que eu faço uma espécie de mágica, abracadabra aqui. Não, aqui não tem mágica, aqui tem milagres de Deus. E nosso papel aqui agora é todos nós aqui provocarmos a cura, provocarmos o milagre. Não importa que enfermidade haja em você, haverá agora a manifestação do milagre de Deus sobre você. Você crê nisso? Pastor, nada vai parar o Senhor. Nenhuma enfermidade vai te parar. Nenhum incômodo tem poder para prevalecer diante da palavra que está sobre a sua vida.
todas as dores, todo o mal, já caiu por terra em o nome de Jesus Cristo. Deus não apenas está te curando hoje aqui, mas quando a gente estava ministrando nos dons aqui, eu vi Deus te presenteando de forma tão inexplicável, com uma temporada dos dons do poder como nunca antes no seu ministério. Cegos, surdos, cancerosos, paralíticos, milagres criativos, uma unção nova e tão poderosa está sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Feche os olhos. Pai, aqui estão os teus filhos. A sua poderosa palavra nos ensina, Senhor. Em Marcos capítulo 10, versículo 27, Cristo, porém, olhando, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Eu uso o nome que está acima de todos os nomes, é o nome de Jesus. Este nome é e sempre será a nossa maior autoridade. Cristo é o Filho de Deus, é o primeiro e último, é o que morreu, mas que para sempre vive. É o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é o Cordeiro, Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. É Ele quem cura os doentes, que supre força ao fraco, que é disponível para o tentado e atribulado. É Ele quem compadece, é Ele quem salva, é Ele quem guarda, é Ele quem guia, é Ele quem realiza em nós o seu querer. Eu creio que essa é a vontade de Deus, eu creio que esse é o desejo de Deus. Deus não fez a doença, Deus não fez a enfermidade, e Deus não quer que os teus filhos tenham algo que não pertence a Ele. É o que diz a Bíblia, Deus é a própria cura, Ele é o Jeová Rafa, o Deus que sara. Diz a Bíblia que pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados, não seremos, nós já fomos sarados. Diz a Bíblia que Jesus Cristo levou sobre si todas, não foram algumas, mas todas as enfermidades. Diz a Bíblia que aonde Cristo andava, todos eram curados. Nós cremos na restauração, nós cremos no milagre, nós cremos na ação sobrenatural de Deus agora, em o nome de Jesus. Todas as enfermidades, espíritos de enfermidades, doença cardiovascular, mal de Parkinson, Alzheimer, eu digo em nome de Jesus Cristo, dores na coluna, nas pernas, nos braços, de cabeça, eu digo insônia, depressão, em o nome de Jesus Cristo, câncer, todos os tumores, miomas, herpes, eu digo em um nome de Jesus Cristo agora, miopia, catarata, cegueira, surdez, eu digo em um nome de Jesus Cristo agora, enfermidade nas juntas, nos ossos, eu digo em um nome de Jesus, fibromialgia, artrite, artrose e osteoporose, eu digo enfermidade no estômago, pulmões, garganta, sistema nervoso, respiratório, eu digo em um nome de Jesus, todas as doenças, em qualquer lugar, no cerebelo, mesencéfalo, no bulbo, todo o mal agora, em nome de Jesus Cristo, caia por terra. Enfermidades, saiam, em o nome de Jesus Cristo, sejam curados, para a glória de Deus. Digo amém. Me perguntam sempre assim: como que eu faço para ser curado? A resposta é: seja curado. Apenas seja curado agora. Eu já orei, a cura já aconteceu. Agora, curas são provocadas. Bartimeu gritou, havia outros cegos, mas ele gritou. Mulher que sofria de hemorragia, do fluxo de sangue, tocou. Ela teve que sair do arraial, havia outras mulheres assim. Lá em Cafarnaum, 4 amigos e o paralítico abriram um buraco no telhado, ele desceu. Haviam outros paralíticos lá, mas eles provocaram. Provocar. Jairo provocou.
Sua filha estava moribunda, chegou a morrer. Ele se lançou aos pés de Cristo. Fazer o que você nunca fez, para que você viva o que você nunca viveu. O milagre já aconteceu. Trinta segundos. Não podia movimentar, movimente-se agora. Não podia levantar os braços, levante os braços. Coluna, movimente a coluna. Haviam caroços, procure os caroços. Isso. Não podia escutar, ouça perfeitamente, agora escute perfeitamente. Ver, veja. Que enfermidade havia em você? O mal que estava em você não está mais em você. Tinha aparelho, tira o aparelho. Era o óculos, tira. Não podia fazer alguma coisa, faça o que você não podia. Tinha uma parte do corpo que não podia mais se movimentar, estava paralisado, agora movimente-se perfeitamente. Faça o que você não podia. A cura está sobre você. O milagre aconteceu agora, em nome de Jesus Cristo. Jesus te curou para a glória de Deus Pai. E o mal não pode prevalecer. Não tem permissão para prevalecer. 10 segundos. Meu horário extrapolou tudo que é permitido pela lei. 10 segundos. Confesse a sua cura. Diga obrigado pela minha cura, Jesus. Obrigado pelo meu milagre. Aqueles que estão provocando o sobrenatural agora, e eu encerro aqui, vou pedir uma coisa. Eu tenho uma visão de uma irmã. Uma mulher. Ela está na frente de um espelho, tocando no seio. E tocando em caroços. É uma palavra de conhecimento. Eu vejo uma intervenção sobrenatural. Todo medo e preocupação caindo por terra. E a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida se manifestando. Essa irmã pode estar aqui, ou pode estar sentada aí. Mas eu vi minha irmã ficando com ansiedade, preocupada, tocando e sentindo. Mas eu vejo a manifestação do sobrenatural. E a cena é essa, nitidamente. Irmã, Jesus, Ele está te curando aqui, agora. Ele está te livrando agora. E o mal desaparece em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Agora tudo isso aqui é percepção espiritual. É o quê? Percepção espiritual. Irmã que está aqui, bispo, faz sentido para mim isso. Eu queria muito que você se manifestasse. Se for possível, é você? Vem cá. Coloca a sua mão. Coloca as duas agora. Como que é? Foi ali na hora da oração. Eu coloquei e não tinha mais nada. Eu estava com muito medo, eu não tinha contado para ninguém. E toda vez eu sentia um caroço, tive medo de ir no médico. E aí agora durante a oração eu coloquei, não. Sumiu? Sumiu. Quem te curou? Jesus. A sua cura. Em nome de Jesus. A cura e o milagre já se manifestou. O poder de Deus está sobre a sua vida. Jesus já fez. Nessa oração, quantos sentiram uma virtude, um poder de Deus se manifestando? Sabe o que é isso? É a cura. É impossível chamar de um por um aqui no altar. Mas pode pedir algo? Faz exames. Pega o diagnóstico. Traga e testemunhe. A sua cura já aconteceu. O seu milagre já foi liberado. Mão direita ao céu, mão esquerda ao céu. Façam assim. Diga um dia. Diga um dia. Eu estava assim. Diga Jesus.
na cruz me fez completamente assim. Aplauda o mais forte que você pode aplaudir. Obrigado, pastor.